Hoje nós temos fundamentos, ou sementes transgênicas, que a gente acha que é milho, mas tem sabor de milho, né? A gente acha que é a boa notícia do Evangelho, mas não tem o compromisso. Tomem cuidado. Corinto até hoje existe lá dentro da Grécia, e na Grécia fazia parte, não é de hoje, os seguidores. A gente acha que esse negócio de seguidores é da internet, é dos nossos dias. Eu sigo fulano, eu sigo a ciclana. Não era, tá? Na época já tinha isso. Então eles diziam, eu sigo o Aristóteles, né? Eu sigo Platão. Não, mas o meu, né, o que eu sigo é melhor, né? O Dioclécios, né? O Dionísios, né? E eles ficavam meio que competindo sobre isso. E aí eles conheciam a pessoa e diziam então que a pessoa. E o Paulo, lá em Atos, nós vamos ver que ele passou por Coríntios. E ele plantou, né, a boa semente do Evangelho. Ou como ele mesmo vai dizendo no texto, ele usou, né, alicerçou, fez um bom alicerce a partir então da palavra de Deus. Só que o povo estava acostumado a cada um seguir uma liderança. E depois o Paulo teve que seguir viagem e vieram os outros, entre eles o Apolo, um grande servo de Deus, que depois então sim, começou a pregar o Evangelho em Coríntios. Tranquilo? E aí? Nós temos o costume de ser igual o pessoal de Coríntios, né? Eu gosto mais do fulano, né? Não, ciclano pra mim. Se a pastora não for, eu não vou no culto. Eu já escutei, gente, não pode. Vocês podem me amar, mas isso não é de Deus, tá? E nós vamos ver isso. Não vou falar muito mais, mas vamos direto pro texto, que a gente lembra então, coloquei as igrejinhas, né? Porque ele vai falar também de construção. Bom, vou ler com vocês então esse texto. E assim diz, afinal de contas, quem é de Apolo? Quem é de Paulo? Apenas servos por meio do qual vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, né? Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que nos foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. E aí o texto vai continuar, vocês podem ler em casa, que ele vai usar então essa metáfora da construção. Mas eu quero começar falando então, do comecinho ali, né? E eu já deixei até grifadinho a primeira palavrinha, esse servir. Aqui a palavrinha do grego é o diáconos mesmo, né? Que é o servir a um grande Senhor, e esse servir é em amor. Esse Senhor é tão bom para mim, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo as tuas... Entenderam? Ele é tão bom para mim que eu sirvo com alegria. E não só isso. Hoje a gente tem a tal da procuração, né? Esse servo fiel, ele era então até porta-voz, ou podia fazer negócios em nome do seu senhor. Então o senhor dizia, vai lá e me representa legalmente, e você faz então em meu nome. E aí o Paulo vai dizer assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão servos desse grande Senhor, o qual tem algo para servir todo mundo. Eu vou usar exemplo que está no vídeo, tá? Luzia perguntava para ela, por que é que você limpa a igreja? E não só limpa a igreja, tá? Ela planta as florzinhas também para o altar. Cadê ela? Aquela aí, ó. Ela até baixou agora, porque ela é tímida, né? Vocês sabem que ela faz isso por amor, mas eu vou te usar hoje, porque você falou no vídeo, tá? Qual foi a resposta dela? Né? Ela e tudo aquele, nossa, que bom que você faz isso, né? Tantos anos deixa a igreja preparada, planta florzinhas para o altar. Por que você faz isso? O que ela disse?
Mas por que você faz isso? Porque eu amo fazer. Eu gosto. Você gosta de ajudar a gente na Eu igreja? gosto muito. Porque eu gosto, né? Porque eu gosto. Desculpa, Luiz, quem é que faz faxina e gosta? Entende onde está esse diáconos, esse servir em amor? Vou dar um outro exemplo que eu gosto muito do que é esse servir a esse Senhor que é grandioso e que não tem dinheiro nenhum que pague, né? For colocar no papel, não, mas nós queremos vir uma pessoa rica aí de Blumenau, né? Não, nós queremos pagar todo esse serviço. Não tem preço, porque Deus já me pagou de outra forma. E aí tem uma história para exemplificar o que é esse servir, que é da Madre Teresa de Calcutá. Eu já contei aqui, mas eu acho que é um ótimo serviço. Então, um grande repórter da Inglaterra foi até Calcutá, num dos lugares que ela tratava os enfermos, e ela era conhecida por tratar aqueles que ninguém queria colocar a mão. Ela estava lá num cantinho, limpando as feridas, não sei se de um leproso, mas alguém muito doente, numa esteirinha deitada no chão, e ela lá no cantinho. O repórter chegou, diz que ele sentiu o cheiro já de podridão, e ela disse, eu só vou terminar o que eu estou fazendo aqui, eu já te dou atenção. E ele ficou olhando, ela cuidando daquele homem moribundo ali, e enfaixando, e limpando, e ele virou depois, ela terminou, virou para ela e disse, nossa, por dinheiro nenhum eu faria isso. A resposta dela foi, eu também não. Entenderam a diferença? Nem por R$1 milhão eu limparia essa porcaria e essa sujeira. E ela, eu também não, porque Deus já tem me pago. Então, quando o Paulo diz desse servir aqui, nós somos servos do qual Deus tem edificado, né? Depois ele vai falar plantado, é esse Deus que dá muito mais do que a gente pode imaginar. E aí o texto continua, né? E aí ele vai dizer, então o Senhor deu a cada um tem o seu propósito. 75 anos a gente vai lembrando de tantas pessoas que passam, né? E aí ele vai dizer assim, não, eu plantei. Deus me colocou aqui para preparar a terra, para arrumar, né? O seu Pito estava aqui, né? Eu nem imagino quanta árvore grande que tinha aqui no lugar da igrejinha, né? Vou colocar a igrejinha de volta, né? Não faço ideia o trabalho que deu construir esse negócio, né? Tirar ainda mato, né? As madeiras do mato da família Krebsky, né? Não sei como foi. Depois, talvez, aplanar tudo isso, não tinha máquina, né? No enxadão, estou imaginando agora, mas era assim. Sabe, alguém fez isso. E aí o Paulo vai dizer assim, esse é o meu dom. Eu tive que preparar o solo aqui em Corinto, eu tive que tirar as pedras, eu tive que tirar os insos, cortar, né? E deixar tudo preparado para a boa semente que vai ser jogada. E aí veio depois de mim outra pessoa, o Apolo. E aí, basta só jogar semente? Que já vai nascer? Nessa parte, o Paulo provavelmente está lembrando da parábola do semeador, lembra? Então, a semente foi jogada, tinha os passarinhos, tinha as pedras e teve o bom solo, né? E aí, caiu no meio do caminho, na beira do caminho também a semente, são 4 solos, né? Sim, e aí o Paulo é aquele que, né, o Paulo semeou, mas ele teve que tirar os insos do lado, dos matinhos que estava crescendo, porque lá tinha muitas filosofias, e aí a erva má, né, tinha que ser amparada, uma outra mudinha morreu, né, e ele teve que novamente plantar. Esse foi o trabalho do Apolo. E aí, nós cantamos, né, as músicas hoje, foi tudo para pensar nessa parte. Tá resolvido? Não. Agora falta o crescimento. E de quem que vem? De Deus. Como é bom nesses dias que a gente tá, né, a gente planta lá, né, sei lá, um pé de alface. Ô, Senhor, manda a chuva agora, porque ó, minha florzinha tá precisando de uma chuvinha. Aí choveu demais. Senhor, para de chover. Né? Já está morrendo já, né? Então, vem dele. Né? A gente
vive em função de um Deus que vai prometer que ele vai continuar fazendo. E ponto final. E aí, por isso que 2 vezes, olha ali, ó, final do versículo 6. Mas é Deus quem dá o crescimento. E depois no versículo 7 também, somente Deus que dá o crescimento. Sabe, eu louvo a Deus por pessoas que eu nem faço ideia. E olha, que construíram e têm vivido o reino de Deus aqui. Mas eles são servos que fazem isso por amor. E por quê? Aí vamos de novo lembrar da Luzia, né? Olha o versículo 8. Que maravilhosa promessa que tem. Eu acho lindo. O que planta, o que rega, tem só um propósito. Cada um tem seus dons. E cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. E quem vai recompensar? A pastora? Sei lá, vai vir um vereador aí pagar? Não, gente. É o próprio Deus que vai recompensar porque Ele conhece o nosso coração. Simples assim. E por isso então que... por que você faz tudo isso? Porque eu gosto. Simples. Não tem outra resposta. Porque eu gosto de ver os sorrisos, eu gosto de ver, chegar aqui, ver o altar bonito, né? A Inês, tantos anos com o culto infantil. Mas Inês, por que você faz? Ai, pastor, eu gosto tanto de ver as crianças correndo, brincando, estando na igreja. Ponto final. E a recompensa é Deus que dá. E aí tem gente que não entende esse negócio porque acha que tem que cobrar. Sabe? Não dá para cobrar. Porque não tem valor que pague esse servir. Somente Deus sabe retribuir. Só que tem um detalhe também. E aí veio um puxão de orelha para nós. Bem grande. Nós estamos completando 75 anos. Nós somos gratos por tudo que Deus fez. E aí ele vai dizer ali no versículo 9, 3 coisinhas. Nós somos cooperadores de Deus. Vocês são a lavoura de Deus e vocês o edifício de Deus. Primeira coisa, você é, ou nós somos, né? Tá no plural. Daqui não é um texto só para uma pessoa, tá? É para todo mundo. Nós somos cooperadores de Deus. Isso significa que você tem que ajudar. Tem que sim. E aí o texto vai nos chamar para algo que a gente às vezes não se dá conta. Pastora, mas vou ajudar como? De que jeito? Um detalhe, tem uma história que eu gosto muito, e aí não é daqui, né, já faz muitos anos, mas eu fui visitar uma senhora. Ali na região de Jaraguá do Sul, em algumas regiões, não toda, né, tem não sei de onde que veio, uma tal de regra, que a pessoa, quando ela se aposenta ali, né, por 60, 65 anos, ela para de contribuir financeiramente para a igreja, tá? Não sei de onde veio isso. Aí eu fui visitar uma pessoa e ela veio, pastor, então agora não preciso mais pagar a igreja. Eu assim, é? Assim, então Deus também vai deixar de te abençoar? Não é. Não estou dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa, mas está ligado. Você contribuir de coração, como a gente está vendo no texto, Deus vai, o que fazer? Não é cooperar, né? Recompensar o teu trabalho. Então Deus vai deixar de te abençoar, porque Ele não vai te dar em dinheiro, vai te dar em bênção. Não tinha parado para pensar nisso, pastora. E aí justo na hora, Deus é tão bom que entrou um neto de 3, 4 anos. E aí lá eles gostavam muito da igreja bonita, uma igreja bonita, né? E eu disse assim, só tem uma outra coisa. Se você parar de contribuir financeiramente para manutenção, né? O teu neto daqui 20, talvez 20, quando ele tiver 20 anos que ele vai poder contribuir, não vai ter mais igreja. Por quê? Eu disse, não, se todo mundo pensar como a senhora, então o seu neto vai ficar sem, né, ninguém para contribuir até ele chegar numa certa idade, e a igreja vai cair, porque o telhado já está cheio de cupim, né, vai chegar mato lá, porque nem vai passar veneno, né, carpífero, né? Não tinha parado para pensar nisso, pastora? Não sei. No outro mês tinha a contribuição dela na igreja. Sabe? É uma coisa assim que a gente às vezes não para pensar. E aí mais para frente, né? Ela vê assim, pastora, eu não parei de contribuir não. Sabe que não está me fazendo falta?
É isso que é, alguém contribuiu, alguém plantou para nós, alguém limpou isso, alguém cooperou, serviu para a gente ter o que nós temos hoje. E aí, algo que é maravilhoso no texto, né? Vai continuar, então, somos cooperadores, você é cooperador de Deus, vocês são lavoura que Deus, ele promete continuar semeando a boa semente, e o Paulo vai começar, então, né, os próximos versículos, falando sobre edifício de Deus. E aí eu tenho o pessoal daqui de Blumenau não conhece, mas às vezes quando eu dou umas assim, que eu tenho meus nervos também, né? Vocês sabem que essa igreja, ela é edificada, eu não estou falando da construção, eu estou falando da nossa vida, sob o fundamento, o qual o Paulo fala no versículo 10. Eu fui sábio construtor, e o fundamento, ou a boa semente, é a palavra de Deus. Aqui, ponto final. Simples assim. E nós sabemos que um fundamento, até a gente vai poder quebrar uma parede, mas o fundamento está ali. Deu uma infiltração, mas o fundamento está ali. E aí a gente vê hoje nos nossos dias, tem uma igreja, né? Abriu uma igreja lá no meu bairro. Eu não estou falando mal de igreja, tá, gente? Mas eu estou falando de fundamentos. Tomem cuidado. Porque vai dar alguns meses, 1, 2, 3 anos, e a igreja, fechou. O pastor foi embora. Como assim? Hoje nós temos fundamentos, ou sementes transgênicas, que a gente acha que é milho, mas tem sabor de milho, né? A gente acha que é a boa notícia do evangelho, mas não tem o compromisso. Tomem cuidado, porque essa o vento leva embora. Essa, qualquer ventinho derruba. E aí sim nós podemos afirmar, e vem o nosso compromisso, que a igreja é de Deus sim, mas nós somos cooperadores. Nós somos chamados sim para servir. Hoje, né, eu não vou terminar assim, né, dizendo, que Deus nos abençoe. Não. Hoje a pergunta é diferente. Alguém semeou, alguém construiu o fundamento do que nós temos hoje. O que você está fazendo hoje? Para que daqui 5, 10, 20 anos a gente continue tendo a presença de Deus. Não só aqui, né? Tem o pessoal de fora. Ali onde você está. Que semente você está semeando? É a boa palavra do evangelho que vai construir? Ou é isso? Ou é uma semente transgênica que é mais rápido de dar frutos, mas não é saudável, traz morte? Qual material? Quanto tempo você está dedicando para fazer um bom fundamento? Para que não seja destruído no primeiro ventinho. Sabe? Tem que sair pensando mesmo. O que é que você está fazendo? Onde Deus te colocou? Para o reino dele brotar e dar as suas frutas, os seus sementes. E aí é um convite, mas também um puxão de orelha. Você pode dizer, não vou fazer nada, pastora. Não tenho tempo, não quero, vou continuar semeando essa semente que é mais rápido, né? Esse daqui eu dou conta. Só que você perde muito. O Paulo vai dizer de algo que é fundamental, que é a colheita. E aí a gente esquece do porque eu gosto, porque eu vejo as crianças e me alegro, porque, sabe, a cooperação. Deus vai continuar edificando o reino dele com você ou sem você. Mas com você, você vai experimentar a colheita. E tem coisas que a gente nem imagina. Agora a gente está na época, né, do... Como chama aquele que as crianças sopram? Leão? Como que é? E agora? Dente de leão, né? Gente, aquilo lá... Veio um ventinho, levou, que você nem faz ideia onde foi parar. É assim que é. Ou não, a gente vai saborear a boa semente, o bom fruto do amor de Deus e vai separar as sementes que são boas. E a gente vai semear e outra pessoa vai se deliciar. Por isso,
o convite, né? E o último versículo diz: contudo, veja cada um como constrói. Pense como é que você está construindo, como é que você está semeando. E que Deus te abençoe nas tuas decisões. E seja, sim, bênção, mas também momento de gratidão, porque Deus tem te dado as boas sementes. Deus te dado tempo, tem te dado os materiais para fazer um bom fundamento. Que você possa ser um servo fiel. E sim, simplesmente servir, porque Deus abençoa. Que assim seja. Amém.